boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre jornalismo. Investigar, apurar, relatar acontecimentos e fatos, comunicar à sociedade na formação da opinião pública. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é um jovem veterano comunicador, que já passou por diversos veículos de comunicação, nacionais e internacionais, em diferentes mídias, jornais, revistas, rádio e televisão. Sua contribuição ao jornalismo investigativo, cultural e político hoje se faz presente na RDC Repórter, todos os dias às 22 horas. Bem-vindo ao programa, jornalista Milton Cardoso. Obrigado. Prazer estar aqui com o Sérgio, com você, Martina, e com os nossos telespectadores aí, para a gente conversar sobre o que está acontecendo no nosso país. Aliás, eu trago aqui comigo o livro do meu grande parceiro, amigo, Guilherme Fiuza. Chegou agora recentemente nas bancas, né? Que traz sobre o passado promete um novo Brasil no retrovisor. É uma história real do Carlos Lacerda, do João Goulart, do Juscelino Kubitschek. São várias investigações que foram realizadas para apurar, né, se as mortes dos 3 líderes da Frente Ampla foram provocadas. E nenhuma chegou à conclusão. Já esse é livro é muito best-seller. interessante. Aqui, muito interessante esse livro. Quero ler, vou ler. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. É isso, é uma honra te ter aqui, Milton. Mas eu queria começar fazendo uma perguntinha assim, ó. Como é fazer jornalismo numa época em que as narrativas, né, pelo menos na grande mídia, né, se sobrepõem à verdade dos fatos? Olha, tem 2 lados, né? O lado positivo, porque daí a gente tira a máscara e vê quem é jornalista ou quem usa a fantasia de jornalista para levar vantagem, para ganhar dinheiro, que é a grande maioria hoje, principalmente os veículos de comunicação, a começar pela Rede Globo, né? A Globo, Globo News, Sistema Globo, Jornal o Globo, CBN, todo esse complexo Globo, eles sobrevivem desde a época da ditadura militar, quando foi criada a TV Globo, lá com Roberto Marinho, em cima de grana do poder público, municipal, estadual, federal. Só para vocês terem uma ideia, a Globo, nos últimos meses, só o Jornal Nacional, no governo Lula recebeu cerca de 22 milhões. Só naquele programa semanal, só no programa semanal aos domingos do Fantástico, cerca de 12 milhões. E tudo isso foi cortado no governo passado, no governo Bolsonaro. Então, é complicado, é emblemático, é difícil. Além desse processo da voracidade da grana, tem aquela coisa que vem há muito tempo sendo produzida pelas faculdades de comunicação, que, aliás, eu não sei por que elas existem. É a maior bobagem alguém fazer faculdade de comunicação hoje, porque o STF acabou com a exigência do diploma e acabou com a exigência do registro. Então, hoje, qualquer pessoa chega na Delegacia Regional do Trabalho, que tenha curso superior, chega lá e diz assim, eu vim aqui porque eu quero um registro de jornalista. E eles te dão. Então, a profissão de jornalismo... Desregulamentaram a profissão? Foi desregulamentada, totalmente desregulamentada. Ninguém faz absolutamente nada para segurar isso. E aí eu venho de um jornalismo, de uma escola, né, lá atrás, com Paulo Francis, Alexandre Garcia, Carlos Chagas, o Augusto Nunes, né, o José Roberto Guzzo. Eu venho de uma geração, de um time, claro que são pouca coisa mais jovem do que eles, mas aprendi muito na época que eu fiz faculdade de comunicação na UNB em Brasília. Eu aprendi com essa turma toda o que é jornalismo, né? E o jornalismo, ele se resume numa palavra só: verdade.
Perguntar o que é jornalismo. Você resume numa palavra, verdade. Agora, tem vários viés de interpretação, de sensacionalismo, do toma lá e dá cá. É um preço caro que eu pago, porque eu nunca fiz qualquer tipo de movimento, né, comercial, ou fiz qualquer tipo de movimento de ceder o meu posicionamento em troca de alguma vantagem, de alguma coisa. E por isso aqui eu tenho uma coisa que esses dias eu estava até comentando com o Alexandre Garcia, que é um grande amigo, sobre a credibilidade, né? No momento que você, no jornalismo, perde a credibilidade, você perdeu tudo. E o que está acontecendo com os veículos de comunicação hoje? Você pode pegar os grandes veículos de comunicação, eles estão perdendo credibilidade e espaço. As pessoas até assistem alguma coisa de Jornal Nacional, Fantástico, não sei o quê, mas as pessoas não acreditam mais. E eles estão perdendo a credibilidade. E aí vem, no contraponto, né, dando sequência no jornalismo verdadeiro, por exemplo, a Revista Oeste, que eu recomendo. Você quer dar um presente para alguém? Dê uma assinatura da Revista Oeste, que além de ser uma revista com os principais jornalistas do país, fala a verdade, com qualidade, tem a Oeste Sem Filtro, 17h45 até às 19h45 diariamente, que, para vocês terem uma ideia, só no YouTube bate a audiência da Jovem Pan e da Globo News. Então, é complicado fazer jornalismo hoje? É. Se é perseguido pelo governo, não tem a menor dúvida disso. Entende? Ameaça de morte. Eu respondo a 14 processos. Antes do Boechat morrer, brincava com ele uma semana antes, e ele estava com 19, eu com 14, estou comprando a segunda mochila. Agora, a semana passada fui absolvido de mais um processo, né, que um promotor, Ricardo Herbstreit, tinha colocado contra mim. Então é essa luta. Aí você tem que... Porque o que acontece é que a esquerda, quando eles não concordam com alguma coisa, eles vão para cima de você para te destruir ou para te processar. Eu tive que dar uma grana boa para a deputada Luciana Genro, na época da Covid-19. Eu espero que ela tenha usado esse dinheiro, porque eu passava grande parte, enquanto os promotores, os juízes, enfim, o poder público estava em home office, eu estava na periferia, nas casinhas mais pobres que tu pode imaginar, com uma caminhonete, com um carro lotado de cestas básicas, levando comida para as pessoas que estavam morrendo de fome. Tranca tudo, fecha tudo, proíbe tudo. Os ditadores, governadores, como foi esse governador aqui, prefeitos, proíbe tudo, tranca tudo, fecha tudo. As crianças ficaram fora das escolas. Você chegava na periferia, na Vila Dique aqui, ou na Vila Lajeado, na Zona Sul, onde eu andei muito, você encontrava as criancinhas todas sem máscara, dentro de casebres, sufocadas ali. O lugar delas deveria ser na escola, proteção. Que proteção? Coisa nenhuma. Meu Deus. Então, é complicado, é difícil, mas eu não abro mão. Eu tenho meus 3 filhos formados no Canadá, eu poderia estar numa zona de conforto. Tive agora, recentemente, dia 18, 2 paradas cardíacas, né? Resultado de muita coisa que vem ocorrendo, que eu me envolvo muito. Tive sorte de ter 2 médicos que me salvaram, o doutor Calil, o doutor Luquezzi, que me cuida também, o doutor Álvaro Alves. Tive que colocar um aparelho, um marca-passo, estava com 28, 27 batimentos cardíacos, e o meu coração estava parando com uma pressão 10/2, eu estava indo embora, fui embora, na verdade. Eles me resgataram. E é sinal que Deus me deu a oportunidade de continuar mais um pouco aqui, e até amigos meus que são ligados ao espiritismo me dizem, olha, cara, tu não tem que agradecer, foi Deus que determinou que tu tem uma missão para cumprir, e enquanto não cumprir, tu não vai embora, espera mais um pouco. E é isso que eu estou fazendo, tentando procurar ajudar as pessoas. Eu trabalho muito em cima da família, da dignidade, da ética. Não sou o dono da verdade, tenho mais defeitos do que virtudes, mas eu sou um cara que eu sou patriota,
Eu sou da família, eu sou contra as drogas, contra essa inversão de valores, contra a corrupção. E aí tu tem que pagar um preço caro, né, por tudo que está acontecendo hoje. É verdade. Eu me estendi demais, acho. Não, tá bem. tá perfeito. A resposta. Ótimo. E, Milton, como é que tu vê, tu que está há alguns anos aí militando no jornalismo, como tu vê o avanço da tecnologia? O que tu acompanhou nesse teu tempo de jornalismo, assim? O que tu te lembra? A tecnologia, ela é super importante. Hoje você fala, estou aqui falando com vocês, tem gente lá no Japão, no fuso horário, na Austrália, na Europa, acompanhando. Eu tenho telespectadores e ouvintes, por exemplo, durante os 17 anos na Bandeirantes, que foi um programa de maior audiência no Sul, no rádio. Eu tinha ouvintes espalhados pelo mundo inteiro, né? Inclusive com fuso horário. Aliás, um dos grandes parceiros, que é o cara que fazia todos os meus programas, ele editava e colocava no Telegram, na Coreia do Sul, o Tito Kaiser, Nossa. que é um mestre. Tito Kaiser fazia isso na Coreia do Sul. 10 da noite aqui, 10 da manhã lá na Coreia do Sul. Ele acompanhava o programa, depois botava a gravação e deixava disponível para os telespectadores e para os ouvintes. A tecnologia ela é fundamental, ela é importante. Eu sou de um tempo em que a gente, para passar matéria, eu tinha que ir para um orelhão para entrar no ar. Escava a cobrar. Como assim? Escava a sim, tu não tinha celular, não tinha... por exemplo, estava na esplanada dos ministérios, queria entrar, eu trabalhava na época na Jovem Pan, para passar um boletim para São Paulo, eu ia no orelhão, na frente do ministério, entrava no orelhão, às vezes ficava numa fila ali, porque todo mundo queria passar, aí você fazia a ligação a cobrar para a emissora, e aí você entrava no ar ou fazia a gravação. Estou dando só um exemplo, assim, as grandes coberturas internacionais ou coberturas locais, você tinha que pedir linha telefônica para a operadora com uma semana antecedência na Embratel. Aí a Embratel fazia a instalação da linha telefônica. Meu Deus do céu. Você tinha um tempo meia hora antes e meia hora depois do evento para terminar. E a qualidade era péssima, né? Qualidade de linha telefônica. E pagava caríssimo. Os preços, assim, eram um horror. Eu já fiz vários programas, por exemplo, fiz cobertura com essa nova tecnologia, eleições que eu faço em todos os países da América do Sul, mas, para dar um exemplo, eu fiz na França, em que eu montei sozinho na recepção do hotel, um estúdio pequeno, e pela internet, com qualidade de som, como se eu estivesse em Porto Alegre. Eu fiz durante 3 horas programa de lá. Eu fiz programa com técnico, aí sim, me acompanhando. Em Pacaraima, quando os venezuelanos começaram a fugir da Venezuela, eu entrei com a Polícia Federal clandestinamente, com um carro clandestino, em Santa Helena, entrei dentro da Venezuela para fazer reportagem, enfim. E fiz 2 programas de lá. Foi a única emissora de rádio, o único jornalista ao vivo que montou a emissora, que montou o estúdio lá, para relatar o que estava acontecendo, com uma tecnologia como se estivesse nos estúdios aqui, o custo zero pela internet. Vê como as coisas mudaram. Sim. Hoje você tem custo zero. Por exemplo, se teu estúdio aqui, né, você e o Sérgio Martina, se vocês quiserem fazer um programa direto da Alemanha, de Paris, qualquer lugar, você faz com qualidade como se estivesse aqui. Isso. Que massa. A evolução é muito grande. Sim. E tu vê que a gente grava um programa e tá para a eternidade lá, né? Sim. Vai ficar lá até Já está gravado. 40 gerações, né? Sim. Né? Enquanto assistiu o YouTube. É quase que um livro, documento histórico lá. Né? Tanto que já teve gente aqui que pediu para participar, para deixar de herança, né? Para os filhos, né? para os netos. Sim. Nós tivemos um amigo nosso que pediu para gravar, Bem legal. que queria gravar a história dele, da empresa, para os filhos conhecerem. Né? Que bacana. Fica gravado ali, né? Bem legal. Mas, Milton, nessa conjuntura toda aí, né,
Que tendências assim tu vê que está moldando assim o futuro do jornalismo, né? O que vai desafiar assim os jornalistas daqui um tempinho aí? O que tu acha? Olha, não, eu tenho absoluta certeza que o jornalismo, esse jornalismo que o Augusto Nunes está fazendo, aí posso pegar assim o Lacombe, né? Você pode pegar outras figuras aí que estão fazendo esse jornalismo na essência, ele vai crescendo cada vez mais, não tenha dúvida nenhuma. Né? E a mídia tradicional ela vai pagar um preço caro, ela vai perdendo cada vez mais audiência, anunciantes, e não adianta querer concorrer hoje com as redes sociais. Sim. Por exemplo, o programa de vocês, que é um programa de qualidade, vocês não dependem de veículos de comunicação para colocar no ar. Né? Vocês têm um estúdio, vocês convidam as pessoas, fazem o programa. Se a pessoa, o telespectador do outro lado, gostou, ele vai divulgar, ou se vocês fizerem um trabalho de marketing, de divulgação, e começa a ter público. Então, tanto a esquerda como a direita, enfim, esse novo caminho que surge agora, ele é bem emblemático, mas ele dá opção para as pessoas escolherem. Sim. Hoje as pessoas podem escolher o que é que elas querem. Né? Eu quero o programa do Sérgio e da Martina. Eu quero o programa com o Milton. Eu estou montando a Rádio Conesul, a TV Conesul. Daqui uns dias a rádio já está no ar com música 24 horas. Agora nós vamos entrar com a programação de jornalismo. Eu, o Armando Burdi, com 2 programas. Estava tentando trazer meu amigo Mendelski, mas aí foi para Guaíba, né? Mas futuramente, quem sabe. E grandes nomes aí que a gente vai buscar para diversificar e dar uma opção para as pessoas, né? Tu não quer escutar a Rádio Guaíba, a Bandeirantes, a Gaúcha, não sei o quê, tu tem essa opção. É uma alternativa. As novas gerações não estão mais assistindo canais tradicionais mesmo. Eles estão direto no celular. A minha sobrinha bota o celular dela no tripé e vê seriado. O canal, os canais abertos ainda eles têm uma força muito grande, principalmente no interior, né? Sim. A gente não pode esquecer que nós somos um país com cerca de 220 milhões de brasileiros, 100 milhões não tem saneamento básico e 30 milhões não tem água potável. E tem muita gente, segundo o levantamento que eu vi, o último, até foi o Guzo que colocou, 75 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Isso é impressionante. É um público maior do que a Argentina toda. Né? Então, isso é preocupante também. Claro. Bom, mas enquanto o Milton toma um cafezinho, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência, para o João Darzoni, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, para o Sérgio de Guaíba, Rio Grande do Sul, Helena de Laje, Santa Catarina, Joaquim de Guarapari, Espírito Santo e a Verônica de Campinas, São Paulo. Aproveito para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Salve a Taste Food, Quero Café e todos vocês, colaboradores anônimos, através do nosso QR Code. É isso aí. Milton, conta para nós. Eu quero aproveitar, vou mandar um abraço aqui também. Já vou aproveitar vocês falando em engenharia. Sim. Mandar um abraço à minha querida amiga, que conseguimos reelegê-la presidente do CREA, Nancy Walter, que é uma pessoa especial, uma técnica, não tem viés esquerda, direita, centro, uma mulher limpa, transparente, correta, está resgatando a imagem da engenharia. Aliás, para quem não sabe, né, para mim, no meu ponto de vista, se existe uma profissão que é a mais importante de todas, sem menosprezar as outras, é a engenharia. Porque sem a engenharia, nada aconteceria.
nem no campo científico, médico, os equipamentos, as pontes, as estradas, a infraestrutura, tudo que tu pode imaginar na vida passa pela engenharia. Sem a engenharia, nada acontece. É verdade. Né? Então, e aí eu quero aproveitar para fazer uma homenagem também, que eu sugiro que vocês A Nancy façam... esteve aqui. A Nancy esteve aqui. Oi? A Luiz Nancy, Roberto? não, ela teve O aqui. Luiz Roberto também esteve aqui. Já O teve Ponte? aqui. o Luiz Ponte. Roberto Ponte, que para mim é um mestre Teve. Nosso mestre. da engenharia, é um cara fantástico. E eu vou aproveitar o programa de vocês para fazer uma homenagem a um grande amigo que eu perdi há poucos dias, que o engenheiro que participava direto do meu programa, era colunista do programa. Na sexta-feira até brincamos, e na segunda-feira ele faleceu no Moinhos de Vento, numa cirurgia. Lamentavelmente teve um sangramento durante a cirurgia e foi embora. O engenheiro Galvão, Gerson Galvão, que é dono tinha as emissoras de rádio e jornal na região carbonífera, aqui, uma família toda. Então, eu quero também fazer essa homenagem ao querido Gerson Galvão, que partiu. Que E legal. era um cara muito polêmico e decisivo, importante. Infelizmente não veio no programa, mas os outros dois vieram. Nós estivemos com a Nancy, com o Dr. Ponte, inclusive. O Dr. Ponte eu tenho como um grande mentor até, porque, na verdade, eu tive o privilégio, embora seja arquiteto, eu presidi a Sociedade de Engenharia, né? E ele presidiu até poucos dias atrás, ele era o nosso presidente aí na Sociedade de Engenharia. E o meu convívio, vamos dizer, nessa área classista com o Ponte, ele é um símbolo para todos nós. Né? Foi um episódio e tanto, né? Tava todo o estúdio emocionado no final. Muito. Ele é maravilhoso. Ele tem uma cabeça fantástica, posições firmes, fortes, com seus 90 anos. Sim, incrível, incrível. Esses dias nós almoçamos juntos, nós três, num sábado em Rainha do Mar, para comemorar o aniversário do Pedro Simon. Aí nós almoçamos na casa do Pedro Simon, eu, o Ponte e o Pedro Simon, o Pedrinho, filho dele, o Tiago, a família. Isso. Churrasco assado pela Ivete, a esposa do Simon. Espetou a carne e ela que assou o churrasco. E a Patrícia fez o quê? A salada? Então... Não, a Patrícia não estava. A Patrícia estava em São Paulo. Eu fui lá Fui sozinho lá. Um beijo, Patrícia. Mas, Milton, então conta para nós, assim, momentos marcantes e desafiadores da tua carreira. Olha, eu tive vários momentos, assim, importantes, né? Um deles foi quando eu tive com Chico Xavier, lá atrás, quase 2 horas. Aí eu tive 2 vezes com o Papa João Paulo II. Eu tive... muitas reportagens especiais sobre o processo da ditadura, tive reportagens muito arriscadas que eu fiz na divisa do Brasil com a Bolívia, com o tráfico de cocaína, tráfico de drogas. Olha, tem vários momentos assim, o processo da anistia. Eu estava jovem ainda, cobrindo Câmara e Senado, no processo da anistia, aquelas galerias todas da Câmara dos Deputados, né, lotadas, enfim, com cartazes, onde está minha mulher, onde está meu filho, onde está meu marido. Foi um negócio assim, muito emocionante, né? Aí um deputado federal que tinha sido secretário de Segurança Pública de São Paulo, sequer conseguia entrar no plenário, tiveram que fazer um corredor especial, porque o povo queria agredi-lo, que era o Erasmo Dias, um cara muito duro da época, né, do DOPS de São Paulo. Eu tenho, assim, uma sequência de importantes coberturas que eu realizei, né? Eu não sei... Não, seria difícil para mim destacar uma só, né? Mas eu tive várias coberturas internacionais acompanhando comitivas de presidente Sarney, de presidente da República, do Itamar Franco, enfim, né? O processo de impeachment do Collor, o processo de impeachment da Dilma, várias... A tua atuação era mais em Brasília? A minha atuação foi durante um período, cerca de 15 anos, praticamente de 12 a 15 anos em Brasília. Mas eu tive muita atuação também no norte,
norte e nordeste do Brasil, né? Ali na região de Aracaju, Recife, no Nordeste. Trabalhei na Globo lá, aquela região. Tive também muitas reportagens na área do garimpo em Rondônia, quando mataram o senador Olavo Pires no meio de uma avenida na década de... foi 1989 para 1990. Vê como as coisas acontecem. Senador da República do MDB foi metralhado no meio da rua, porque não cumpriu o acordo feito. E tu sabe que o tráfico, eles não perdoam. Né? Então... Esse foi, de certo, um crime ostensivo, né? Agora, no Brasil, a gente tem crimes, assim, disfarçados, né? Queda de helicóptero, de aviões e tal. Tem uma série e fica por isso mesmo, né? Nunca tem provado e tal. O próprio livro do Fiuza, ele fala sobre a morte, né? Que ele acha que é um mistério, a história, né? Do Carlos Lacerda, do João Goulart, do Juscelino Kubitschek. Do Juscelino Diz aqui que várias investigações foram realizadas para apurar se as mortes foram provocadas. Nenhuma chegou a essa conclusão, né? A do Juscelino foi estranha, né? Porque foi numa velocidade não muito alta que o carro dele capotou, né? E tal. Coisas estranhas, não tinha muito movimento os casos, o carro estava assim, sozinho na estrada, assim, bem os dizer. casos do PT, né? Eu não lembro do Celso Daniel. Todas as testemunhas do Celso Daniel desapareceram, foram Só mortas. Uma que sobrou, que foi para a Suíça. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sempre digo, olha, ninguém matou o Daut, eu acho que o Daut anda por aí. Ninguém matou o Marco Antônio Becker, dentro do Cremers. Ele anda por aí. Ninguém matou o Eliseu Santos. Eu acho que ele anda por aí. O Eliseu foi bem sinistro. É complicado. É complicado, mas... Esses aí foram discretos. Mas isso sempre foi assim, sabe? Eu me lembro, na época que eu trabalhava na Rede Capital, em Brasília, e um colega meu da Rádio Planalto, saindo da emissora, o Marcelo, ele foi metralhado na porta da emissora porque ele denunciava o tráfico de drogas e dava o nome de traficante, enfim. E aí mataram ele. Mataram ele na porta da emissora. Eu já recebi várias ameaças de morte. De chegar em casa, na minha casa, eu moro em casa, né? Agora, recentemente, ou lá quando tu morava em Brasília? 3, 4 anos atrás, aí, de chegar no portão da minha casa para abrir, portão eletrônico, para entrar na minha casa, moro na Zona Sul, tem uma coroa de flores com vela, com bicho morto, pipoca, cachaça, e uma faixa com a minha data de nascimento, o dia que iam me pegar, e dizendo, você vai ver quem é a esquerda, seu filho da P. Você vai ver com quem é que você está lidando e tal. Tá bom, tudo bem. Fazer o quê, né? É complicado. É bravo. É complicado. Eu já passei por isso também, já sei mais ou menos o sentimento. É muito ruim esse troço, mas passou-se. Que bom, né? Milton, vamos falar um pouquinho desse quadro político atual aí, tio. O que tu poderia comentar para nós, assim, desses cenários aí que estão nos cercando aí, tio? Como é que tu está vendo isso tudo aí? O cenário político brasileiro hoje, ele é eu sempre digo que o Brasil é um navio em alto mar no meio de uma tempestade sem bússola e comandante. Tiraram absolutamente tudo durante a última eleição eles começaram lá atrás quebrando primeiro, acabando com a prisão em segunda instância. Tudo organizado, com o Zé Dirceu por trás, arquitetando isso. Acabaram com a prisão em segunda instância. Aí tem esse gaúcho que não vale um cafezinho na esquina, chamado Fachin, de Rondinha, que disse que o CEP estava errado, o julgamento do Lula, que passou 580 dias na cadeia, e aí solta o Lula, bota ele como candidato. O STF passou a ter um comportamento completamente fora da realidade, dentro do que diz a nossa Constituição, atropelando tudo e todos da maneira como achou que deveria fazer, porque
fez o primeiro teste, viu que nós temos um Senado da República, que o próprio Gilmar Mendes disse que os senadores são pigmeus. Eu vou mais longe. Senadores são omissos, covardes, cretinos, trapaceiros, nem todos, mas a grande maioria, que permitiram que se fizesse esse consórcio hoje está consolidado, o consórcio entre Lula, o Executivo e o STF. O Legislativo, que representa a sociedade brasileira, ele está praticamente esvaziado por causa do regimento interno da Câmara e do Senado, que permite que o presidente do Congresso, esse lorde aí chamado Rodrigo Pacheco, engavete todos os pedidos de impeachment dos ministros do STF, e o Arthur Lira faz a dança das cadeiras. Agora, recentemente, estava lá naquela festa de arromba, às margens do Lago Paranoá, na casa de um bandido chamado Zé Dirceu, que tem muito dinheiro, sobrevive. Eu até gostaria de saber o valor que a Dilma deu para ele, porque ele recebe dinheiro como anistiado do regime militar. E recebe mais cerca de 12, 13 mil reais como ex-deputado federal. Fora as trapaças, as negociatas que esse cara faz. Então, é a disfarçatez dentro de um processo em que nós temos 11 ministros no STF que nenhum deles tem condições e competência para estar lá. Pô, notório saber jurídico. Não tem. Pode ver a biografia desses caras. Eles têm um comportamento completamente hostil e um comportamento que coloca dúvida absolutamente em tudo. Como é que pode um Dias Toffoli rasgar e proibir e anular uma multa de 10 bilhões da JIF quando a esposa Roberta e o Lewandowski atuavam nessa banca de advocacia que defendia os irmãos Batista? O STF decidiu que eles podem dar sentenças para escritórios em que as esposas ou os maridos atuam. O STF está fazendo esse inquérito perpétuo aí, das fake news e tal, que isso não existe. Como é que tu vai julgar, o STF vai se dar o direito de julgar alguém que não tem foro privilegiado? O Daniel Silveira está na cadeia por injúria, calúnia ou difamação, sei lá o quê. Mas o STF, o Alexandre de Moraes botou ele lá na cadeia, ele está lá. Agora nós estamos comemorando aí 10 anos da Lava Jato. Imunidade o Sérgio Cabral está solto. Zero. Sérgio Cabral está solto, está todos os bandidos, Eduardo Cunha, os principais bandidos que assaltaram esse país, estão todos eles soltos. A Odebrecht, Camargo Corrêa, o AES, essas grandes empresas, estão voltando a atuar com o governo. Foram contratadas agora para Abreu Lima, da Petrobras de novo, esse filme a gente conhece, em Pernambuco. Então, o processo político ele está completamente dominado pelas quadrilhas que tomaram o poder, e os partidos políticos são os grandes responsáveis por isso. Na minha avaliação, só tem uma solução, porque quem faz discurso aqui fora e depois tem mandatos de deputado e senador, muda completamente o comportamento. Vocês não viram esse rapaz aí que disse que não iria para o movimento do Bolsonaro porque alguém tinha que receber os presos em Brasília? Isso é um cara de pau, esse Hamilton Mourão. Ele não tem moral absolutamente para nada, né? É um cara que foi eleito por causa do Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, jamais seria eleito nem vereador em Porto Alegre. Eles se apresentam hoje como grandes lideranças. Mas liderança de quê, ô cara pálida? Qual é o conhecimento político? Nada. São oportunistas que fazem o jogo e, lamentavelmente, os partidos aceitam tudo e todos. Uma reforma partidária, um voto distrital. Se você tirar as emendas parlamentares desses deputados, senadores, 70% não voltam. Aliás, você que está aí do outro lado nos acompanhando, preste atenção, porque agora tem eleição para vereadores nas cidades. A cidade de Porto Alegre é uma vergonha, 36 vereadores, cada um recebendo R$1.700.000 por ano para distribuir, para fazer curral eleitoral. Isso não sabe, como é que você, Sérgio, como é que você, Martina, como você, telespectador que está aí do outro lado,
que quer ajudar o Brasil, que tem talento, que quer se dedicar à vida pública, tu vai concorrer para vereador, para deputado, para senador com alguém que tem milhões de reais e uma infraestrutura por trás. Sim, é difícil, para você furar a não renova. bolha ali, para tu pensar em entrar na política, não tem consegue renovar. Não consegue. Então, o processo que nós estamos vendo hoje, ele é lamentável. Eu acredito que tem uma solução, sabe? Que não é pelas vias da força, que é o povo ter consciência que na próxima eleição tem 2 vagas para o Senado. Se o povo brasileiro, você aí no teu estado, que está nos acompanhando, você aí no teu estado, na próxima eleição, se você tiver consciência que você precisa botar 2 representantes no Senado que vão fazer a diferença, aí são 2 por estado. São 2. Com mais um grupo que tem lá, se transforma em maioria e acaba com a orgia. Mas isso é uma questão de tempo. Nós temos, antes disso, uma eleições candidatura municipais, avulsa, né? Seria bom, né? Hã? Candidatura avulsa seria interessante, né? O dia que tiver candidatura avulsa, que eu brigo por isso, eu sou candidato. Ah, que legal. Sou candidato ao Senado, se tiver candidatura avulsa. Eu não tenho a menor dúvida. E eu gostaria muito que tivesse na próxima eleição, porque o meu sonho é ir para um debate com Paulo Pimenta e Eduardo Leite. Gostaria de debater com os dois. Seria muito interessante, apesar da habilidade, né, do Eduardo Leite, do Paulo Pimenta. Mas eu vou em cima de fatos e da verdade. Estão dizendo que o Paulo Pimenta está sendo direcionado para ser o sucessor do Lula, né? Que não é muito Haddad, não. Estão mirando nesse aí. Vamos ver. Não... PT é muito complicado para aceitar isso. Pois é. PT vai ser que nem o PDT. Ele não tem uma visibilidade, na hora né? que Então... acabar o Lula... Acabou. Como o Brizola morreu, acabou o PDT. Também acho. É verdade. Também tenho essa impressão. Tomara que eu esteja... O Lula é o Lula, a esquerda é outra coisa, né? É isso aí. É verdade. É interessante. E, Milton, conta pra nós, assim, que tipo de conselho tu darias para os jovens jornalistas? Olha, eu te confesso que eu não vou dar conselho nenhum para jovem jornalista. Eu tentei já por várias vezes, até mesmo na Band, onde eu fiquei quase 20 anos, conversar com estagiários para, olha, faz isso, faz aquilo e tal. Mas é difícil, eles sabem tudo, eu não sei nada. Então, é uma geração complicada, emblemática, com raríssimas exceções. As faculdades hoje estão completamente dominadas pelo um viés de esquerda, sabe? Então, eu não vou dar conselho, mas eu posso dar uma dica. Se você quer ser um grande jornalista, ser um jornalista, 2 coisas são fundamentais. Literatura, não é Google, não. É ler biografias, é ler história, é mergulhar... Leitura. Isso aí é fundamental. E trabalhar em cima de fatos, da verdade. Não tem outro caminho o jornalismo, né? Eu não tenho certeza que isso aqui foi muito importante, é fundamental. Mas isso aqui é pior do que a bomba atômica. Isso aqui destrói famílias, destrói relacionamentos, está mudando o mundo. Viu? Eu estou aqui falando com vocês, já estava tocando aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso, mas ao mesmo tempo tirou aquela coisa fundamental para mim. Eu sou muito romântico, do tempo romântico, aquela coisa, né? De você conviver com a família, com as pessoas. Você chega na beira da praia, eu vou quase todo final de semana para Torres, né? Chega na beira da praia, tu fica impressionado. Tu passa na beira da praia, tá todo mundo no celular. As pessoas não estão ali brincando, se divertindo, curtindo. Cada um está no celular. Tu entra num restaurante, tem um casal, enquanto eles estão fazendo o pedido, o garçom não vem, está cada um aqui no celular. Tu entra num restaurante, o cara está comendo e está aqui no celular. Eu estou dando alguns exemplos, assim. Sim, eu acho que ele é fantástico, maravilhoso, não tem como voltar atrás, mas, ao mesmo tempo, ele é
uma ferramenta que está detonando e destruindo. No jornalismo, eu volto a dizer para você, é literatura e pesquisa. Pesquisa, literatura, isso é fundamental. Porque 90% dos jornalistas hoje, olha o número que eu estou jogando, eles não sabem escrever. Se você pegar um foca, que a gente chama, que eu fui, quando você sai da faculdade, tenta com ele e diz assim, ó, tem 40 minutos para você fazer um texto de 60 linhas e o tema é a democracia em risco. Não sabe fazer. Nossa. Não consegue. Não consegue português mal escrito. Não conseguem. Eu não estou generalizando, mas a grande maioria, a formação hoje das academias, das faculdades é muito fraca. Completamente diferente do tempo que eu passei hoje. Mas o jornalismo é isso aí. Ele está hoje... É uma profissão que, entre aspas, né, todo mundo pode ser jornalista. Então, fazer o quê? E tu, quando era um jovem jornalista, que inspirações assim te nortearam, assim, que influências assim conduziram essa tua caminhada? Foi assim, ó, vou te falar, na verdade foi a segunda opção e que eu passei a amar essa profissão, mas a minha primeira opção era ser médico. E 3 vestibulares para medicina e não deu. Naquela época não é como hoje. Ela era casca, né? Naquela época. De medicina tinha que ser cabeção. Então aí os grandes cabeças aí, Luquezzi, essa turma toda aí. Né? E aí depois foi a segunda opção, o jornalismo, né? E o jornalismo, assim, que me chamava muito a atenção, porque eu sempre gostei do rádio, sempre fui um fã de escutar rádio, principalmente o rádio, né? Televisão, gostava muito. E eu me inspirava muito, assim, grandes nomes do jornalismo, né? No Brasil inteiro, né? Como eu disse para vocês, Paulo Francis, o Carlos Chagas, Abdias Nascimento, né? Li muita coisa também, Chateaubriand, o Carlos Lacerda. Lacerda era jornalista? Oi? O Lacerda era jornalista? Sim. Uhum. E aí foram figuras assim que foram... fui me inspirando, né? Mas o cara que mais assim me levou para esse lado, principalmente para escolher o jornalismo político, foi o que faleceu o ano passado, Antônio Carlos Rosa Flores, que foi um deputado federal e deputado estadual do Rio Grande do Sul, era um promotor de justiça, um cara fantástico. Me lembro do nome, Rosa Flores. Antônio Carlos Rosa Flores. E foi um cara que me ajudou muito, assim, sabe, na minha trajetória profissional, na minha trajetória como estudante. Pagou grande parte dos meus estudos, né? E eu me inspirava muito nele, assim, o posicionamento dele. E aí comecei a ter um viés para a política. Eu lembro lá atrás de grandes nomes, assim, Freitas Nobre, JG de Araújo Jorge. Eu fui me inspirando assim nesse caminho do jornalismo político. Mas eu iniciei mesmo foi no futebol, né? Eu gostava muito de futebol também. Fiz muito tempo futebol, mas depois fui pro jornalismo. Como locutor ou como repórter de campo? Não, como repórter. E cheguei a ser um pouquinho narrador, mas eu vi que não dava pro negócio. E eu não queria mais tu tem uma voz de narrador. Tem uma voz. Espetáculo. Eu não queria mais esporte, aí eu fui para... Mas eu trabalhei muito na parte também como jovem, na parte musical, né? Eu fui DJ do Ricardo Amaral, na Hipopótamos, durante um período. Sim. Trabalhei com 18, 19, 20 anos. Eu gosto muito de música. Se vocês forem na minha casa, você vai ver o que eu tenho de CDs e vinis assim, da época, né? Então, eu trabalhei muito com música também. Conheço muita música, gosto da música, sou apaixonado pela música.
E fiz programas de rádio também musicais durante muito tempo, né? E aí mesclava o futebol com música, com a política. Bem eclético. Ô, Milton, e se tu fosses presidente do Brasil, quais tuas ações? As ações? É. Olha, eu te diria o seguinte, primeira coisa que eu ia provocar o Congresso Nacional para transformar o Brasil numa federação. Estados independentes. É impossível governar um país que tem 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8 mil quilômetros de fronteira marítima, com peculiaridades regionais diferenciadas, com fuso horário, e você querer centralizar tudo em Brasília e achar que você consegue governar um país dessa maneira. Não consegue. E não vai conseguir nunca, se não fizerem o que os americanos realizaram, que é os Estados Unidos, sim, é uma república, é uma federação, é a independência dos estados em todos os sentidos. Sim. Se não fizerem isso, eu faria isso. Diminuiria o tamanho do estado, provocaria justamente junto ao Congresso Nacional para acabar... Menos Brasília e mais Brasil. Exatamente. E que o presidente da República, eu, Milton, eleito presidente da República, eu sou chefe de Estado, chefe do governo e chefe da administração. Está tudo errado. Eu tenho que ser chefe de Estado. Ponto. E o país tem que ser independente. Os estados têm que ser independentes. O que é o presidente dos Estados Unidos? Ele é o chefe de Estado. Ele trabalha mais com as relações internacionais. Ele é chefe de Estado. Ele não interfere diretamente nos estados. Sim, porque os estados lá não ficam pedindo, vão com o Pires, né, que nem a gente chama, pedindo sempre apoio financeiro, devendo para a União. Lá é outra situação, né? Tu não pensa... recentemente deu até o Texas agora deu uma cabeçada no Biden lá, né? Por causa que o Biden quis intervir lá nas fronteiras do Texas. Né? O governador do Texas é um forte candidato a ser vice do Trump, né? Ele está entre o Santos ali da Califórnia. Na verdade, o Biden queria botar o FBI nas fronteiras do Texas. E aí o governador disse que nas fronteiras do Texas era policiamento dos policiais texanos. E não tinha de FBI lá. E aí começou... O problema dos Estados Unidos ele é muito sério, sabe, hoje, porque o Biden e o Hunter Biden, o filho do Biden, o Hunter Biden, é um cara que opera há muito tempo com a Ucrânia e opera há muito tempo com a China. São negociatas assim violentas que o FBI sempre segurou absolutamente tudo. Tem um laptop que foi encontrado e o FBI escondeu e que eu tive acesso, inclusive, a esses documentos que mostra o Biden, pai, e o filho, Hunter Biden, pedofilia, com meninas de 12, 14 anos. Coisa assim, chocante. Você vê o Biden, o velho, passando a mão nos seios, nas meninas. O filho envolvido com essas negociatas. Dizem que apareceu droga, cocaína na Casa Branca, enfim. É muito complicado também a situação dos Estados Unidos, sabe? A grande saída dos Estados Unidos, porque só tem hoje, o Donald Trump e o Biden são os dois que vão disputar novamente a eleição, né? E o americano ele está naquela situação que nós vivemos há um tempo atrás, que eu me lembro bem, entre Dilma e Aécio, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Escolher entre o Aécio e a Dilma estava difícil. O Donald Trump, ele tem uma postura firme, forte, né, de direita, e acho que ele vai ser o cara que vai vencer a eleição e aí poderá dar uma dinâmica para os Estados Unidos se recuperar, principalmente da baderna, né, que criaram lá, porque hoje você não consegue mais andar também em Nova York, que foi dominada pela esquerda.
a Califórnia, São Francisco. Califórnia tem lugares na Califórnia que até $900 você pode roubar. Sim. Você é o mendigo. Califórnia hoje, que é um dos lugares mais ricos dos Estados Unidos, ela está dominada pelo tráfico, pela bandidagem, né? E Nova York está no mesmo caminho. Sim, aquele prefeito tinha limpado Nova York, te Sim, lembra? o Giuliani, e agora caiu Tolerância tudo, zero, caiu tudo por terra, né? É. Lamentável isso. Milton, tu que já passou assim por rádio, TV, jornal, mas qual é a tua predileção assim na comunicação? Que eu gosto? É. Eu gosto muito do rádio e da televisão. Gosto muito do rádio e da televisão. Os dois, para mim, são... Gosto mais... Eu sou mais chegado no rádio, gosto mais do rádio. Mas a televisão também acho que é importante. Por exemplo, a gente está conversando com os telespectadores, eles estão vendo a tua imagem, né? Te acompanhando. E o rádio hoje, você faz também com imagens. Né? No YouTube, Isso. faz imagens com imagens. Eu lembro que alguém disse para o Bill Gates, quando surgiu a internet, né? Pô, agora vão acabar com o rádio. A internet vai acabar com o rádio. Pelo contrário, fortaleceu o rádio. Porque hoje você acompanha a programação, se você está... Tenho 3 filhos que se formaram, moram no Canadá. Se você quiser acompanhar programa de rádio, de televisão, você coloca aqui no teu celular, no teu aparelho, chega na hora ali, você liga e acompanha, né? É uma coisa... Mas o rádio parece que já foi ameaçado 2 vezes, né? É. Primeiro foi a TV, né? É. Pá, vai vir a televisão, vai acabar com o rádio. Não, o rádio não tem. O rádio Depois... Porque o rádio é diferente da televisão pelo seguinte, você está no banheiro tomando banho, fazendo higiene, você está escrevendo, você está varrendo, você está dirigindo, está fazendo alguma coisa, você está ouvindo o rádio. Televisão você tem que parar para assistir. É diferente, né? E depois a facilidade, né? Tu pode estar lá no meio do deserto, teu radinho lá. É mais fácil de tu pegar o rádio do que ligar uma televisão. E hoje você pega através do telefone. É verdade. Né? Antes você dependia da antena, do sinal. Hoje, claro que tem lugares que o telefone tem problema, mas é bem mais fácil, né? É verdade. É outra situação, né? E quem é o cidadão Milton Cardoso? Eu sou um cara polêmico, sou um cara que tem um coração assim enorme, trabalho muito com paixão, solidariedade, sou muito emotivo, durmo pouco, porque penso que nós estamos passando por um processo de depuração no mundo, isso me incomoda muito, de enxergar seres humanos como crianças, idosos, morrendo, sofrendo, a perversidade das pessoas na voracidade do ter no lugar do ser, sabe? Sou um cara bem espiritualizado, pronto para ir embora, a hora que, agora 18 de janeiro, quase fui embora, né? Deus não quis que fosse nesse momento. Mas estou preparado para... Não tenho medo da morte, pelo contrário. Acredito no plano espiritual, acredito em Deus. Sou muito fiel aos meus princípios, que é a ética, a honestidade, o respeito, a família, Deus acima de tudo para mim. Eu não uso a palavra Deus para projeção, como muitos canalhas políticos hoje fazem isso, né, para ganhar voto, enfim. E fico... quem eu sou? Eu sou um cara assim bem espontâneo, tenho um temperamento forte, pago um preço caro, como dizia Gandhi, quem fala o que pensa e o que sente. Paga um preço caro na sociedade. As pessoas gostam que você... para cá. Minha esposa me critica muito sobre isso. Tem que saber falar e tal.
Mas é o meu jeito de ser. Por exemplo, se a Martina perguntar o que tu acha da minha blusa amarela, ou o Sérgio me perguntar o que tu acha da minha gravata, se eu achar que tá feia, eu digo, pá, tua blusa tá horrível. Milton, tem outras maneiras de tu falar. Olha, a blusa tá legal, mas eu acho que uma outra cor fica adorando aquilo lá. Não, a tua gravata tá boa, mas podia ser uma gravata azul. Não gostei, tá horrível, tá feio. É o meu jeito de ser, eu sou assim. Milton, aquela frase, mais vale uma verdade doída do que uma ilusão sofrida, pra ti se enquadra bem, então. Eu não sei driblar, passar pano. Cinismo. Eu perdi. Sabe que eu vou contar para vocês aqui rapidamente? Pessoas que frequentavam a minha casa e que hoje me odeiam. Quer que eu dê um exemplo de um nome de uma? A Mônica Leal. Minha colega, jornalista, adorava a Mônica e tal. Mas ela foi presidente da Câmara, fez coisas que eu não gostei, critiquei. E critiquei firme, forte. Perdi a relação. Fazer o quê? Eu posso citar outros exemplos de outras pessoas. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu faço jornalismo, na essência. Eu critico a mim mesmo, muitas vezes, a mim mesmo. Então, é o meu jeito de ser, entende? Paga um preço muito caro, porque as pessoas se afastam, acabam também se afastando de você. Esses dias, um amigo meu, que é um dos maiores publicitários aqui do Rio Grande do Sul, disse assim para mim, os políticos, as pessoas e tal, eles têm medo de ti. Eu disse, olha, que bobagem. Ninguém tem que ter medo de mim. O que eu gosto que tenham é respeito. Medo por quê? Porque eu falo a verdade? Porque eu digo que, por exemplo, é que eu dou um nome e falo. Eu não gosto, por exemplo, do jeito de fazer política desse deputado chamado Cherini, como eu não gostava do Zé Otávio Germano. Eu não gosto do jeito de fazer política do Hamilton Mourão. Eu não gosto do jeito de fazer política do Zuco. Eu gosto do jeito de fazer política do Sanderson, por exemplo. Eu gosto do jeito de fazer política que fazia o Pedro Simon. Eu não gosto do jeito de fazer política do Paulo Paim. Eu dou o nome das pessoas, e eles não gostam disso. Eu nunca gostei do jeito de fazer política do Onyx Lorenzoni. Mas respeito. Mas eu digo que eu não gosto. É diferente de você ficar... Então, isso incomoda. E aí as pessoas acham... eu não faço questão nenhuma de receber qualquer tipo... Por exemplo, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Muitos deles eu tive amizade quando eram deputados, enfim. Gosto do Alexandre Postal, gosto do Edson Brum, sabe? Gosto do Marco Peixoto. Eu não tenho nada pessoal contra eles. Eu tenho como comportamento no exercício como conselheiros do Tribunal de Contas. Eu, por exemplo, qualquer conselheiro ao Tribunal de Contas, se me chamassem para me dar uma homenagem, eu jamais aceitaria. Não aceito. Eu não concordo com o Tribunal de Contas. Eu não concordo. Eu sou um cara que eu faço campanha para acabar com os tribunais de contas, esses tribunais de contas dos estados, permanentemente. Mas eu respeito as pessoas. E as pessoas não gostam de mim por causa disso. Entende? Esse é o problema. E eu vou carregar isso comigo. O super sincero. Para o plano espiritual, não tenho dúvida, né? Tá certo. Não sou o dono da verdade, mas falo o que penso, o que sinto. Vai, Milton. Eu queria dizer que... Eu podia dizer que foi um privilégio te ter conosco aqui, mas eu acho que foi mais do que um privilégio. Foi uma honra te ter aqui. Porque, na verdade, te acompanhando aí na tua vida aí, né, pública, de jornalista, né, a gente tem, vamos dizer, em ti, o maior respeito pelo teu trabalho. E tem, assim, para nós aqui, é um privilégio te ter aqui conosco. E é mais que um privilégio, é uma honra. Hoje, estamos completando 1 ano de programa, né? Opa, bacana. Somos um jovem programa, né? Sim.
tivemos aqui grandes entrevistados, né? Não vou citar nenhum para não deixar os outros, mas com certeza tu está nessa lista aí de um dos nossos grandes entrevistados. Então, te agradeço muito a tua presença e a tua disponibilidade de estar aqui conosco, né? E deixo aí a palavra com a Martina. Eu te agradeço muito, foi um grande privilégio. Está guardado para sempre agora, né? Muito obrigado. Eu é que fico honrado de estar conversando com vocês, com o Sérgio, com a Martina, com você que nos dá o prazer da audiência. Sempre que vocês precisarem e quiserem, eu estou à disposição para participar, para colaborar. O meu caminho é esse, né? Para mim também é uma honra estar aqui, participando desse novo projeto que vocês estão iniciando. É uma criança de 1 ano que está aprendendo a caminhar e eu estou à disposição. Agradeço, peço aos telespectadores, às pessoas que estão nos acompanhando, ajudem a divulgar o trabalho que eles estão realizando. É assim que as coisas acontecem. Fale com os seus familiares no almoço de domingo, converse com os seus amigos na faculdade, no seu trabalho. Tem um programa legal que vai com entrevistados lá, enfim e tal. E divulguem. É importante. É mais uma opção que as pessoas vão ter no mundo que nós estamos vivendo. Eu sempre digo que o bem vence o mal. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Nos meus programas sempre usei isso. Então, vamos em frente, acreditar em Deus, ter fé e, acima de tudo, quando você tiver um tempo, se você não tiver tempo para Deus, olha, cuidado que você está no caminho errado. Pense bem e não esqueça que é fundamental a gente guardar os valores de família, da pátria, porque isso, amanhã ou depois, esse país precisa urgentemente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, Martina. Muito obrigado, Sérgio. Foi uma honra, um orgulho para mim participar aqui com vocês. Tá? A honra foi nossa, com certeza. E, pessoal, se você ficou até esse momento assistindo o nosso episódio, significa que gostou bastante. Então, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e também nos siga nas nossas mídias sociais. E até semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo os convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.